Era um sábado comum em Uberlândia, no outono de 2009. No bairro Canaã, uma menina de 12 anos amarrava uma sacolinha plástica na cabeça depois de hidratar os cabelos. Ela pegou o sobrinho de 6 meses no colo e foi até a calçada da casa amarela, de paredes sujas. A cena parecia banal. Uma adolescente descalça observando o movimento da rua, enquanto o cheiro do almoço vinha da cozinha da mãe. Mas bastaram alguns minutos para que aquela rotina se quebrasse. A menina gritou: "Mãe, vou ali na vizinha." A mãe, ocupada no fogão, nem teve tempo de responder. Quando levantou os olhos, a filha e o bebê já não estavam mais na calçada. A rua, vazia. O vazio deixado ali pela adolescente e o bebê nunca mais seria preenchido novamente. Daquele pequeno passeio à casa da vizinha, só uma das crianças voltaria, e o sumiço da outra iria expor os segredos escondidos atrás dos muros de uma vizinhança aparentemente tranquila. Esse é o caso Jennifer. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso envolvendo o sequestro de um bebê, o desaparecimento de uma adolescente, um suposto ritual macabro e uma família que, por trás de uma máscara de bondade, escondia histórias de assassinatos. Esse é o caso Jennifer Aparecida Costa dos Santos, uma história sugerida pelas crimezeiras Luíse Rezende, Stephanie Assis e @the_rocket_queen. Antes de entrar na história, eu quero dar um alerta de férias da Dona Café aqui. Sim, crimezeiros, eu vou pausar a produção do podcast para descansar por 1 mês e pouquinho. É um descanso bem necessário para que eu possa voltar a pesquisar, a escrever essas histórias intensas para vocês, com a minha mente um pouco mais tranquila, mais reforçada, mais cheia de energia. Esse episódio aqui, o 180, vai ser o último antes das minhas férias. E eu volto com um caso novo para vocês no dia 12 de novembro. 12 de novembro. Vale lembrar aqui que quem é apoiador do podcast ainda vai receber um episódio extra neste mês de outubro. Então, os apoiadores não vão sentir tanta falta assim da Dona Café. Para escutar os episódios extras, basta apoiar pela apoia.se ou Orelo. Eu vou deixar o link das nossas campanhas de apoio nessas duas plataformas. Vou deixar o link aqui na descrição deste episódio. Ao apoiar, você já ganha acesso imediato aos mais de 40 episódios exclusivos para apoiadores. E você ainda tem a opção de integrar a sua conta do Apoia-se ou da Orelo no Spotify. Então você consegue escutar os episódios aí no próprio Spotify, que eu sei que todo mundo gosta. Super obrigado a todos os apoiadores. De verdade, vocês fazem esse podcast existir. E se você não pode apoiar financeiramente, não tem problema. Você ainda pode ajudar esse podcast a continuar existindo ao seguir a gente aí na plataforma onde você está ouvindo, ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder também, deixe a sua avaliação. Parece pouco, mas para Dona Café aqui, para toda a equipe, isso é tudo e ajuda demais. E se você sempre quis uma caneca do Café com Crime ou já quis vestir a camiseta de crimezeiro, esse é o seu momento. No site umapenca.com/café com crime, você pode comprar canecas, camisetas e bolsas do podcast. Sim, gente, estamos com lojinha. Entra no link, tá na descrição do episódio, umapenca.com/café com crime, e veja lá todos os produtinhos legais que vocês podem adquirir e levar o Café com Crime com vocês por onde vocês forem. Último lembrete antes de começar, esse podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fones de ouvido e não se assuste com os sons. E claro, vamos tratar aqui de assuntos como assassinato e violência contra crianças, então ouça a seu critério. E com isso, bora começar do começo?
Era sábado, 2 de maio de 2009, em Uberlândia, Minas Gerais. Para a família de Jennifer Aparecida Costa dos Santos, de 12 anos, era só mais um dia comum. Na pequena casa de fachada amarela clara, paredes encardidas e telhados de barro, a rotina seguia com esforço. Jennifer acordou cedo, ajudou a mãe com os afazeres da casa e depois pegou o sobrinho de 6 meses no colo. O bebê Leandro era quase um brinquedo vivo nas mãos da menina. Ela se encantava em carregar aquele corpinho pequeno enquanto se sentava na calçada para ver o movimento da rua Padre Nilo. A família, composta por Jennifer, seu pai Aparício e a mãe Alaide, tinha se mudado para ali, no bairro Canaã, 3 meses antes. O bebê Leandro era neto de Aparício e Alaide, filho de Fernanda Patrícia dos Santos, a filha mais velha do casal, que já era casada e vivia em outra residência com o marido. Mas sempre que podia, ela estava presente na casa dos pais. A convivência era quase diária, já que Alaide ajudava a filha nos cuidados com o bebê que tinha acabado de chegar. E ali, naquela nova casinha, a família batalhava para ter um pouco de dignidade. Aliás, vieram morar ali por sorte ou bondade. Aparício Juvencio Barretos de Oliveira era carroceiro e aceitou ocupar a casa vazia de amigos que temiam invasões. Como o trabalho de carroceiro não dava muito dinheiro e ele enfrentava sérias dificuldades financeiras, sabia que aquela oferta era muito generosa. E como era o que dava para ter, ele aceitou. E a generosidade não parou por aí. A água e a luz vinham da vizinha de muro, Efigênia Guimarães Balbino da Silva. Ela era promotora de vendas e decidiu dividir as contas com eles pela metade. A propósito, Efigênia se tornou mais do que uma simples vizinha. Como a casa onde a família estava morando pertencia a seu sogro, Luismar Balbino, ela se sentiu à vontade para se aproximar. Ela via de perto as dificuldades enfrentadas ali pela família e se faltava comida ou dinheiro, ela conversava com Luismar e em seguida aparecia na porta da casa da família de Jennifer com mantimentos e o dinheiro necessário para quitar as contas básicas da família, inclusive aquelas com a divisão das contas de água e de luz. Era bondade demais? Era, mas Alaide e Aparício não viam problema em aceitar ajuda, até porque Jennifer merecia uma infância segura, mesmo que essa segurança viesse do mínimo que pudessem oferecer e da caridade das pessoas que eram testemunhas de toda aquela miséria. Só quem sente a dor da fome sabe o alívio que é poder oferecer o almoço, sem se preocupar se vai ter janta. Assim, Efigênia acabou se tornando uma presença constante, quase íntima naquela residência. Ela corria para dentro da Casa Amarela ao menor choro do bebê Leandro. É que apesar de ser mãe de 4 filhos, ela demonstrava ser apaixonada por Leandrinho. Queria saber de tudo, a hora da mamadeira, a rotina do sono, até como estava a introdução alimentar. Perguntas demais que começaram a causar desconforto em Fernanda, a mãe do menino. Mas como afastar aquela mulher que controlava desde a energia elétrica até a boa vontade de manter a família sob um teto, né? Mesmo que ela fizesse um esforço tremendo para que essas perguntas todas soassem apenas como curiosidades banais, amenidades do dia a dia sobre aquele bebê que dizia adorar, a Fernanda tinha o pé atrás com Efigênia. Ela entortava o nariz ao ouvir a vizinha, mas era o máximo que podia fazer. Fernanda se via na obrigação de aguentar Efigênia babando de maneira exagerada em cima do seu próprio filho. Para deixar tudo ainda mais estranho, pouco tempo depois que a família se instalou na casa e os mimos com Leandrinho foram se intensificando, Efigênia disse para Fernanda, em um tom de desabafo, que tinha um bebê da mesma idade. E era muito esquisito, porque ninguém nunca tinha visto aquele bebê. A Efigênia disse que por questões de saúde, o bebê estava sendo criado pela sua irmã. Foi algo bastante estranho, a Fernanda ficou ali meio desconfiada, até porque a vizinha não tinha sequer uma foto do próprio filho para compartilhar. Na noite de 1º de maio, Fernanda deixou o Leandrinho para dormir na casa dos avós e ela voltaria para buscá-lo no final da tarde de sábado. A Alaide ela achava ótimo, ela gostava de cuidar do neto e também tinha a ajuda de Jennifer, que era apaixonada pelo sobrinho. Ela não se importava de passar o tempo com o bebê para que a própria mãe pudesse colocar ali o serviço de casa em ordem. Na manhã de sábado, aquela família acordou cedo e colocou a mão na massa. Jennifer deu uma força para Dona Alaide e depois foi hidratar os longos cabelos castanhos. Ela passou ali o creminho dela e amarrou uma sacolinha na cabeça para esperar a ação do produto. Passava pouco mais do meio-dia. Dona Alaide estava ocupada com o almoço quando a adolescente pegou o Leandrinho nos braços e foi para a calçada ver o movimento ali da rua.
Para se ter uma ideia, Jennifer saiu descalça. A distância entre a porta da sua casa e a rua era de aproximadamente 2 metros. Não tinha quintal ali na residência. Então, do fogão, a mãe da menina conseguia observar ela e o bebê enquanto ela mexia lá nas panelas fazendo o almoço. Pouco tempo depois, a Alaide ouviu a Jennifer gritar: "Mãe, vou ali na Efigênia." Antes que ela pudesse responder, ela olhou para cima e já não tinha mais ninguém na calçada. E ela não estranhou, já que a casa da vizinha ficava a poucos metros da sua. Além disso, a Jennifer estava descalça e precisava lavar os cabelos, então com certeza ela não demoraria a voltar. Mas quando a comida ficou pronta e nada de Jennifer aparecer com Leandrinho, a Laide saiu para buscar as crianças na vizinha. E ali, a preocupação que até então não apareceu, veio com tudo. A Laide tocou o interfone de Efigênia, mas não encontrou a vizinha em casa. Quem atendeu o interfone foi o filho mais novo da vizinha. Disse que estava sozinho, trancado, que a mãe tinha saído mais cedo e levado a chave. Ele negou ter visto Jennifer e o bebê. O coração de Alaide gelou. Ela ligou para Efigênia sem sucesso. As chamadas iam direto para a caixa postal. Sem saber o que fazer, Alaide percorreu toda a rua Padre Nilo, pois Jennifer não teria ido longe, descalça, com creme no cabelo e um bebê a tiracolo. Mas ela não encontrou nenhum sinal das crianças. A rua Padre Nilo, geralmente barulhenta, parecia deserta. Aos poucos, os vizinhos se juntaram à sua busca. Uma das crianças ali do bairro, inclusive, chegou a entrar em contato com a jornalista Cássia Bonfim, uma jornalista bastante conhecida na cidade. Esse garoto queria ali uma ajuda para a divulgação do caso, para que pudessem ajudar nas buscas. Mas como não era incomum que meninas fugissem de casa pelos mais variados motivos, a jornalista não deu muita atenção naquele momento. Era tão comum esse tipo de caso que quando o menino disse que havia uma garota desaparecida no bairro Canaã, a reação de Cássia foi questionar: "Mais uma? Como assim?" As buscas duraram o dia todo, sem que nenhuma notícia sobre as crianças chegasse para a família. A Laide não havia sequer ligado para Fernanda para contar sobre o desaparecimento do neto. Ela ainda nutria a esperança de encontrar o menino sem que fosse necessário deixar a filha desesperada. Por volta das 11 da noite, quando o desespero já era coletivo, Efigênia finalmente apareceu. Ela encontrou a Laide em prantos, mas o choro não a impediu de bombardear a vizinha de perguntas. Efigênia respondeu tudo, mas sempre no negativo. Negou ter visto Jennifer e Leandrinho. E em um gesto que soava como solidariedade, mas também como controle, ela tomou para si a função de acionar a polícia militar para informar sobre o desaparecimento das duas crianças, assim como também foi a responsável por informar Fernanda sobre a situação. E parecia tudo muito bom, né? Porque a família precisava mesmo de alguém que tomasse a frente desse problema. Eles não tinham ali a menor condição emocional para lidar com as questões, digamos, burocráticas do desaparecimento naquele momento. Era 00:30 do dia 3 de maio quando a polícia chegou, registrou a ocorrência e foi embora. A real é que nada de efetivo foi feito naquele momento. As buscas prosseguiram com a ajuda dos vizinhos, inclusive com a ajuda de Efigênia, que fez questão de passar a noite em claro dando forças para Alaide, Aparício e Fernanda, que estavam justamente desolados. Já na manhã de domingo, sem que houvesse nenhuma movimentação efetiva por parte das autoridades, o menino que havia entrado em contato com a jornalista no dia anterior resolveu ligar novamente. E olha, a insistência desse garoto salvou esse caso inteiro, tá? A Cássia, a jornalista, ela estava em casa quando o telefone tocou. "Tia, lembra que eu te liguei ontem? A menina sumiu e o povo tá desesperado procurando a polícia e a imprensa, mas ninguém está dando moral." A repórter meio que estranhou o tom do garoto, perguntou se ele havia consumido drogas e ele admitiu que sim, mas garantiu que a história era verdadeira e que Jennifer não estava envolvida com nada errado. Tocada pela angústia daquele amigo e da família, a Cássia pegou o próprio carro e seguiu até o bairro Canaã. No meio do caminho, ligou para a TV onde trabalhava e avisou o chefe de reportagem que estava com um caso interessante e que iria atrás das informações sozinha. Não havia tempo para passar na emissora. Assim que Cássia chegou no endereço passado pelo menino, encontrou a família apreensiva, mas aberta ao diálogo.
Cássia se apresentou, explicou que era jornalista e que estava ali para ajudar a localizar Jennifer. Foi quando recebeu a confirmação de que a polícia já havia sido acionada, mas que nenhum trabalho de busca foi efetivamente organizado. A orientação até agora era aguardar. Coisa mais difícil de se fazer nesse momento, né? Cássia os aconselhou e pediu que um novo boletim de ocorrência fosse registrado, o que aconteceu por volta do 12h47 daquele domingo, através de Fernanda. A jornalista deixou o local em direção à emissora para discutir a pauta com o restante da equipe. Ela garantiu que não se tratava de um desaparecimento comum ali. Tinham muitos casos de desaparecimento por envolvimento de drogas, por exemplo. Ela afirmou também para a equipe dela que o perfil da família não condizia com essa situação, não estavam envolvidos com nenhum tipo de crime e que Jennifer era uma menina de apenas 12 anos, tímida e muito, muito apegada à mãe. Ela não fugiria. Foi o seu desempenho que fez o chefe de reportagem comprar a briga e o assunto foi pautado. De lá, a jornalista retornou para a casa da família, desta vez acompanhada de sua equipe, e lá fez uma reportagem completa sobre o caso. Depois, Cássia foi até a delegacia de menores para conversar com a delegada titular Lia Valek sobre o desaparecimento de Jennifer. A jornalista foi recebida prontamente e a doutora Lia disse que estava ciente do desaparecimento, mas mesmo assim levantou a possibilidade de que Jennifer pudesse estar na casa de algum namoradinho. Por isso, ali a situação de aguardar e não fazer muita coisa. A Cássia garantiu que não. Ela explicou que já estava envolvida com a história e queria ajudar a desvendar aquele mistério de alguma forma. A sua insistência surtiu efeito. A delegada pegou o boletim de ocorrência, leu o documento com mais atenção e decidiu mergulhar de vez no caso. A situação, que até então estava sendo tratada meio que com desdém, havia ganhado uma aliada de peso. Era uma boa notícia, não é? Motivo de comemoração e de aplauso para essa jornalista. Mas uma pessoa se mostrou incomodada com o tamanho empenho de Cássia. Efigênia. A família de Jennifer percebeu que toda a disposição da vizinha em contribuir na localização das crianças evaporou assim que a reportagem apareceu no bairro. Será que o pé atrás de Fernanda tinha fundamento? Efigênia parecia perturbada com a presença da equipe, desconfortável com as perguntas de Cássia, e quando Alaide e Aparício se distraíram com as filmagens, aproveitou a oportunidade para dar no pé. A vizinha se retirou discretamente da casa, reuniu os filhos menores e os levou aos cuidados de uma amiga que morava no bairro Mansur, distante 10 quilômetros ali da residência. Quando a polícia militar voltou à casa da família de Jennifer para colher depoimentos e levantar pistas sobre a menina, a pergunta fatídica, se havia alguém sob suspeita, colocou a Efigênia no radar. Alaide e Aparício passaram a desconfiar da vizinha, tanto pela paixão que ela nutria pelo Leandro, quanto pela forma como vinha agindo diante do desaparecimento. De início, foi muito solícita, mas se mostrou extremamente desconfortável com a repercussão que o caso ganhou em poucas horas, graças à movimentação da jornalista Cássia Bonfim. A notícia da suspeita de Efigênia não demorou a se espalhar pelo bairro, e pouco tempo depois de deixar a casa com os 3 caçulas, Efigênia recebeu a ligação do primogênito de 15 anos para avisá-la que a família de Jennifer a havia apontado como a possível suspeita pelo sumiço das crianças. A tensão já era grande quando uma novidade virou a história de ponta cabeça. Ainda no domingo, Cássia, que estava mergulhada na investigação junto à polícia, recebeu a ligação de uma dentista. Do outro lado da linha, a voz urgente dizia: um bebê havia sido abandonado em sua porta, e as características batiam com as de Leandrinho. O corpo de bombeiros já havia sido acionado, mas Cássia não se contentou em esperar. Insistiu em saber o endereço. A dentista deu apenas uma pista. Morava perto do Topas Motel, um ponto conhecido de Uberlândia. Foi o suficiente. Cássia e sua equipe passaram a vasculhar as ruas do bairro Tubalina em busca da residência dessa dentista. De carro, rodaram devagar, olhos atentos às fachadas. Paravam em todas as casas que tivesse um jardim, até que encontraram uma que parecia bater com a descrição. Cássia desceu, bateu na porta e anunciou alto: um crime aconteceu, preciso ver o bebê. A dentista atendeu. Disse que sua casa fora escolhida ao acaso.
Explicou que ouvira um choro vindo do jardim e, ao sair, encontrou a criança. Quando a jornalista viu o bebê, a certeza veio imediatamente. Era Leandro, só que um pouco diferente. O seu cabelo havia sido raspado e a cabeça coberta por um pó branco parecida com talco. Parecia que ele foi transformado ali em outra criança. Por precaução, Cássia pediu para que chamassem os familiares e aí não teve erro. Fernanda reconheceu o filho. Leandro foi levado às pressas ao Hospital de Clínicas da Universidade de Uberlândia. Enquanto isso, Cássia avisava a delegada Lia. O caso era mais grave do que se imaginava. E diante da alegria de encontrar o bebê vivo, uma pergunta ainda mais cruel se impôs. Onde estava Jennifer? Diante de toda a situação, Cássia também colocou a pulga atrás da orelha sobre a vizinha e decidiu falar com Efigênia. Ela voltou ao bairro Canaã e bateu lá na porta da suspeita. Vale dizer que a essa altura, Efigênia já tinha retornado para casa, tá? Mas ali a Efigênia ela negou conceder qualquer entrevista. A Cássia não se deu por vencida e tentou convencer a suspeita de que se manifestar seria importante para mostrar à família de Jennifer que ela era inocente. E aí, diante disso, a Efigênia aceitou conversar em off. Não queria ser gravada ou dar nenhuma entrevista oficial, mas conversou com a jornalista. Efigênia foi educada e solícita com a Cássia, mas ela negou qualquer participação do desaparecimento de Jennifer e chorava copiosamente enquanto abraçava o seu filho mais velho. A Laíde soube da versão da suspeita através da jornalista, mas ela não se convenceu com aquele choro, não. Sabe aquele ditado, não me comove o pranto de gente ruim? Ela estava bem nessa vibe, e era acompanhada por Fernanda, que desde os primórdios não foi com a cara de Efigênia. Aparício, pelo contrário, ainda mantinha a esperança de que aquela mulher que tanto os ajudou não estivesse envolvida no desaparecimento. Lidar com essa realidade seria muito difícil. Na segunda-feira pela manhã, a central da Polícia Militar recebeu um chamado vindo da casa de Efigênia e uma equipe foi destacada para ir até o local. De acordo com o tenente-coronel Paulo Antônio dos Santos, a suspeita estava solicitando proteção policial porque temia um ataque dos vizinhos. Quando a equipe chegou, foi recepcionada por Efigênia, que autorizou a entrada dos agentes. E aí, eles aproveitaram para dar aquela olhadinha na casa, Já que a suspeita convidou eles para entrar, eles podiam olhar. Ali eles fizeram uma busca na casa, reviraram algumas coisinhas, mas não encontraram nenhuma evidência que pudesse incriminar Efigênia. Então, eles retiraram lá da residência a Efigênia e a levaram para a mesma casa onde os filhos mais novos dela estavam, lá no bairro Mansur. E essa ligação foi importante, porque deu essa oportunidade da polícia militar olhar dentro da casa, ver se tinha qualquer coisa que ligasse Efigênia ao desaparecimento de Jennifer. Mas nada foi encontrado, gerando aquela dúvida, Poxa, será que Efigênia está falando a verdade? Ela não tem nada a ver com isso? O dia 4 de maio passou sem mais nenhuma novidade para a família de Jennifer. Eles permaneceram imersos na angústia da falta de informação, esse silêncio ensurdecedor que abria caminho para suposições. Ao mesmo tempo em que tentavam focar nas possibilidades de encontrar a menina bem, até porque Leandrinho havia sido entregue sem arranhões, só com menos cabelo, os maus pensamentos os dominavam vez ou outra. Por que não haviam liberado Jennifer junto de Leandro? Por que mantê-la presa, encarcerada, escondida, se ela estava bem? E afinal, ela realmente estava bem? Às vezes, o mais assustador não é um psicopata que se esconde, é aquele que acredita de verdade que está amando. Theo era um jovem inteligente, estudante de medicina forense. Num churrasco qualquer, ele acha que encontrou o amor da vida dele em Clarice, uma garota livre, criativa, cheia de vida. O que começa como um encontro casual se transforma em algo perturbador, um roteiro de lua de mel escrito só por ele e uma viagem forçada e sem volta para Clarice. Essa poderia ser mais uma das histórias que eu conto aqui no Café com Crime sobre obsessão e psicopatia, mas não é. É a nova série original do Globoplay, Dias Perfeitos, baseada no best-seller de ficção de Rafael Montes. Todos os episódios já estão
disponíveis, e mesmo quem lê o livro não faz ideia de como essa história termina, em mais um plot twist com final alternativo, do jeitinho que o Rafael Montes adora. Vem ficar destruída com essa história, assim como eu. Dias Perfeitos, já no Globoplay. Por volta das 9 da manhã do dia 5 de maio de 2009, a Polícia Militar recebeu um novo chamado, desta vez para verificar uma denúncia que pesava contra ela, a vizinha prestativa Efigênia. A denúncia foi feita por um taxista e dava conta de que Efigênia e o filho mais velho haviam solicitado um táxi às 7h30 da manhã para a rua Padre Nilo, no bairro Canaã, onde moravam. O motorista contou que os dois embarcaram em seu veículo carregando uma quantidade considerável de malas, além de um saco azul grande que aparentava estar bem pesado. Quando perguntou o destino, foi informado que iriam até a rodoviária para pegar um ônibus para Araguari, cidade mineira localizada a 37 quilômetros de Uberlândia. Digamos que tudo ali estava meio que dentro dos conformes, se não fosse aquele bendito saco azul. O motorista estranhou a dificuldade que a mulher tinha em manipulá-lo e decidiu que a polícia precisava ser informada. De posse das informações, os policiais foram até a rodoviária para solicitar as gravações do sistema de segurança e constataram que Efigênia mentiu para o taxista. Em vez de embarcar em um ônibus com destino a Araguari, a suspeita pegou outro táxi com destino desconhecido apenas 10 minutos depois de desembarcar do primeiro carro. Com o número da placa, não foi difícil localizar o segundo motorista, e ele confirmou que sim, havia feito uma viagem com pessoas com aquelas mesmas características, até porque o número de malas e o grande saco azul era bem peculiar para se passar despercebido. O segundo taxista contou aos policiais que Efigênia alegou estar transportando roupas para doação. No entanto, assim que embarcaram, ela disse que a sacola havia rasgado e pediu ao motorista que entrasse no estacionamento gratuito da rodoviária, onde havia algumas lixeiras para que ela pudesse descartar o saco rasgado. Ele atendeu ao pedido e assim que estacionou, a mulher desceu do carro com certa dificuldade, jogou o grande saco azul em uma caçamba e retornou para o veículo. Ela então pediu para ser deixada na rua Bernardo Guimarães, no bairro Santa Mônica. Crimizeiros, vocês já sabem o que vem a seguir, e não é nada fácil de relatar. A polícia sabia que estava perto de descobrir onde estava Jennifer, mas não esperavam encontrá-la dessa forma. Com o relato do segundo taxista, os policiais pediram para serem levados até a caçamba onde o grande saco azul foi descartado. Ao chegarem ao local, a caçamba continuava ali, assim como um forte odor que sinalizava coisa ruim pela frente. O saco azul continuava ali, dentro da caçamba, a fonte daquele odor terrível. Quando o abriram, encontraram o corpo de uma criança, sem os braços e as pernas, e já em avançado estado de decomposição. As características como cor de cabelo batiam com os de Jennifer, e por isso a família foi acionada. O pai, o Aparício, se disponibilizou para ir ao local fazer o reconhecimento. O corpo estava muito diferente e em nada lembrava a menina doce e alegre que ele criou, mas ele não teve dúvidas de que se tratava da sua filha caçula. Tomado pela dor, o carroceiro acusou a polícia militar de negligência. Afinal, eles haviam estado na casa de Efigênia 2 dias antes e afirmaram não ter encontrado nada que incriminasse a vizinha. Para Aparício, a filha havia sido assassinada dentro da residência da vizinha, o corpo escondido ali e desovado antes que o cheiro chamasse a atenção da vizinhança. Foi o próprio Aparício quem ligou para a jornalista Cássia para informar sobre a localização do corpo. A repórter estava em companhia da delegada Lia Valek, que caiu no choro assim que recebeu a notícia. Um novo boletim de ocorrência foi registrado naquela tarde, desta vez para formalizar a localização do corpo da adolescente de 12 anos, Jennifer Aparecida Costa dos Santos. A revolta da família e da vizinhança foi tamanha que houve uma tentativa de invasão à casa de Efigênia. A polícia precisou ser chamada para conter o ataque, afinal era preciso evitar, inclusive, que qualquer prova fosse destruída por conta dessa comoção ali naquela residência. Como Aparício e Alaide viviam na casa do sogro de Efigênia, o Luismar ele foi informado sobre o desfecho daquela situação. O corpo de Jennifer havia sido desovado pela sua nora em uma lixeira da rodoviária.
Foi então que uma das filhas de Luismar, a Hilda Helena da Silva Amorim, revelou que Efigênia havia aparecido em sua casa na tarde de sábado com um bebê no colo. Efigênia o apresentou como seu próprio filho que até os 6 meses de idade absolutamente ninguém da família paterna conhecia. Acreditando ser realmente tia da criança, Hilda aceitou ficar com ele no sábado. A cabecinha dele já estava raspada quando Efigênia o entregou aos seus cuidados. Foi ela quem o deixou no jardim da dentista após acompanhar as reportagens sobre o desaparecimento das crianças e notar que quem ela achava que era o seu sobrinho era, na verdade, o bebê sequestrado. Hilda disse também que, antes de deixar a criança no bairro Tubalina, recebeu uma ligação da cunhada. Nela, Efigênia implorava para que ela mentisse sobre Leandrinho, que se a polícia a procurasse, era para dizer que não sabia de nada. Mas a equipe de Cássia, safa como era, gravou esse desabafo da filha de Luismar e o transmitiu para toda a cidade naquela noite. A esta altura, a polícia já tinha elementos suficientes para solicitar a prisão de Efigênia. Os pais e a irmã de Jennifer tinham razão. A boa vizinha era responsável pelo desaparecimento das crianças e pela morte da menina. Entretanto, Efigênia sumiu. Desde a manhã do dia 5 de maio, quando deixou partes do corpo da criança na lixeira, ela não havia sido mais vista. Obviamente, a polícia esteve em sua residência e também na casa de parentes e conhecidos, mas a procura não surtiu o efeito desejado. Até que uma ligação, na madrugada do dia 6 de maio, mudou novamente o rumo da história. A própria Efigênia acionou a polícia e marcou um encontro com os agentes no cruzamento das avenidas João Naves e Rondon Pacheco, no bairro Tiberi, por volta das 3h30 da manhã. Horas antes, ela havia deixado o filho mais velho em um hotel na Avenida Rio Branco e o orientou a fugir caso ela não retornasse. Porém, em sua conversa com a polícia, a Efigênia acabou revelando o paradeiro do filho adolescente. O garoto foi apreendido em seguida, e com ele estavam algumas mochilas com os seus pertences e roupas. Efigênia prestou depoimento por aproximadamente 11 horas, e suas afirmações foram, sem pé nem cabeça. Porque apesar dela confessar a desova do corpo de Jennifer, ela negou veementemente participação no assassinato da menina. O adolescente, o filho de Efigênia, também prestou depoimento e relatou que na noite de segunda-feira, a mãe tinha confessado ter matado a menina. Segundo ele, Efigênia não revelou os motivos que a levaram a cometer o crime, mas o jovem contou ainda que ficou muito abalado com a revelação porque ele não conseguia acreditar que a sua mãe fosse capaz de tamanha crueldade. E ele ficou muito puto com a situação, discutiu com ela e acabou meio que de castigo tendo que dormir no sofá. Na terça-feira pela manhã, o adolescente foi acordado pela mãe com rispidez. A orientação era que pegasse roupas para que pudessem viajar para Araguari. Ele obedeceu e então embarcaram naquele táxi que já os aguardava na porta de casa. De acordo com a declaração do adolescente, foi ele quem jogou o saco com o corpo de Jennifer na lixeira, a pedido, claro, da sua mãe. Pelo peso, ele até chegou a desconfiar que se tratava do cadáver da adolescente, mas por temer a resposta, ele preferiu não questionar a mãe dele. Enquanto Efigênia e o filho prestavam suas declarações, o cadáver incompleto de Jennifer, cujas pernas e braços ainda não haviam sido encontrados, foi sepultado no cemitério Campo do Bom Pastor, sob forte comoção de dezenas de amigos e familiares. Durante a cerimônia, Alaide desmaiou algumas vezes e precisou ser amparada. O restante do corpo de Jennifer só foi encontrado graças a uma informação que o filho de Efigênia escutou dela. Segundo o que ele ouviu discretamente da mãe, os braços de Jennifer estavam dentro de uma caixa de gordura no Parque Sabiá, no bairro Tiberi, zona leste da cidade. O fato foi confirmado quando a polícia encontrou os restos mortais lá. As pernas de Jennifer foram localizadas no aterro sanitário da cidade no dia 7 de maio, após denúncia de um trabalhador do local. Os membros estavam divididos em 4 partes, sendo separadas no fêmur e também nos joelhos. Agora, já com a história toda basicamente confirmada e com a suspeita presa, os policiais voltaram à casa de Efigênia e, dessa vez, encontraram uma cova no quintal, local onde o corpo de Jennifer teria ficado enterrado de sábado ou domingo até a noite de segunda-feira. É preciso pontuar aqui
que o pai de Jennifer, ele tinha total razão de ficar revoltado ali contra o trabalho da polícia que foi executado, já que os militares entraram na casa de Efigênia, passearam pelo local e não puderam perceber nada. Não viram essa cova lá nesse primeiro momento, no fundo do quintal, e enfim, ele ficou realmente muito revoltado. E é uma pena, né? É um detalhe que poderia ter poupado mais momentos de angústia e incertezas enfrentados pela família de Jennifer. Enfim, os médicos legistas também enfrentaram muita dificuldade para realizar os exames no corpo da criança. É que além de esquartejado, ele também foi carbonizado. E por quem? Bem, Efigênia continuava afirmando que não foi ela, mas que ela sabia quem era o real assassino. Ela se recusava a revelar sua identidade, por temer pela vida dos filhos e pela própria integridade. Efigênia Balbino da Silva tinha 34 anos quando foi acusada do assassinato de Jennifer e sequestro de Leandro. A promotora de vendas nasceu em Coromandel, que fica a 160 quilômetros de Uberlândia, uma cidade onde fixou residência ainda na juventude. Órfã de mãe, Efigênia se esforçou para estudar e se formou como técnica de segurança do trabalho, um diploma que possibilitou sua atuação na indústria alimentícia. Sempre muito vaidosa, Efigênia acabou pagando caro por buscar a aparência física dos sonhos. 8 meses antes do desaparecimento das crianças, ela se submeteu a uma cirurgia plástica para implantar uma prótese de silicone nos glúteos, uma intervenção que afetou o nervo ciático e, consequentemente, o movimento de uma das pernas. Por isso, caminhava com certa dificuldade. Essa foi, inclusive, uma característica determinante para a identificar nas imagens levantadas pelas autoridades enquanto aguardava o segundo táxi lá na rodoviária. Quem conhecia Efigênia também fazia questão de ressaltar a sua educação, o seu jeito meigo, ponderado e bastante amoroso nas palavras. Com todos esses predicados, não foi difícil se aproximar da família de Jennifer, com quem estreitou laços em apenas 3 meses de convivência, criando um vínculo de carinho com as crianças. Bastante discreta em sua vida pessoal, poucas pessoas tinham conhecimento sobre o seu marido presidiário. Não é que ela escondia, tanto que tinha uma tatuagem nas costas com o nome de Luiz Antônio Balbino e do seu filho caçula. Ela só não explanava mesmo, ficava na dela. Os 4 filhos que ela tinha, com as idades de 15, 12, 9 e 4 anos, não eram do atual esposo, mas sim dos 2 primeiros casamentos que não deram certo. Luiz Antônio acreditava ser pai de um suposto 5º filho, um bebê de 6 meses, de uma gestação inventada por Efigênia e sustentada pela esposa até o dia do crime. Pois é, não é a primeira vez aqui no podcast que falo sobre mulheres que inventaram gravidezes e, para sustentar a mentira, roubaram crianças. O exemplo mais extremo disso foi o caso Feto Roubado, o episódio 16 aqui do podcast, onde uma mulher grávida de 8 meses foi assassinada e teve o filho retirado de dentro da própria barriga, sequestrado do útero. Além, claro, do recente episódio 178, onde conversei com Francineide, uma mãe que teve seu filho roubado da maternidade poucos dias após dar à luz ao seu primogênito e passou anos buscando pelo filho. E aqui, nesse caso Jennifer, a motivação parece ser a mesma. Efigênia, mentindo uma gravidez para o esposo, precisou arranjar um bebê em algum lugar, e o lugar mais próximo foi na casa da vizinha. Aqui temos mais uma situação onde todos ficaram chocados com a identidade da criminosa. Ninguém imaginou que Efigênia, boa gente que era, poderia participar de um crime tão cruel como o sequestro de um bebê e o assassinato de uma criança adolescente. Todos foram pegos de surpresa, já que Efigênia era vista como uma pessoa tão acolhedora que nem os cachorros de rua escapavam da sua bondade. Ela costumava resgatá-los das ruas e fornecer lar temporário, antes de reencaminhá-los para a adoção. Depois da sua prisão, os filhos mais novos de Efigênia ficaram sob a responsabilidade do seu segundo marido, e o adolescente mais velho foi apreendido para averiguação, já que por seus relatos, ele sabia do crime e possivelmente estaria envolvido. Até aqui, eu estava convencida de que Efigênia era a única responsável por esse assassinato e que talvez o tivesse praticado com a ajuda do filho para conseguir aquele bebê que ela dizia ter e que ninguém conhecia, né?
Até o marido encarcerado acreditava que era realmente pai dessa criança, mas a real é que não tinha bebê nenhum na história, isso é um fato. Então, essa aproximação, esse cuidado e todo aquele interesse que ela tinha pela rotina do Leandrinho explicaria essa motivação. Mas o que acontece é que depois que os membros inferiores de Jennifer foram localizados no dia 7 de maio, a Efigênia resolveu encarar o medo que dizia sentir e entregar os comparsas, que de acordo com ela, eram na verdade criminosos que a colocaram nesse barco contra sua vontade. A real motivação para tudo isso era a realização de um ritual satânico em favor da liberdade de Luiz Antônio, o seu companheiro, que estava preso. Uau, você tá chocada, gente? Porque eu fiquei. Mas vamos lá, respira fundo e vamos destrinchar essa nova informação super carregada de conteúdo. Mas antes, uma pequena pausa. Uma pausa que ajuda este podcast a se manter de pé e existir. É tenso. Então vamos dar uma pausa rápida na história para falar de outro mistério. Como é que eu pareço arrumada sem gastar tempo? Porque vamos ser sinceros, né? Tá difícil encontrar meia hora livre só pra passar roupa e eu acabo perdendo tempo demais tentando parecer minimamente apresentável. Quer saber meu segredo? A solução pra esse caso é a Insider e a sua Tech T-shirt. Pra mim, não é só uma camiseta. Ela é a minha peça-chave, aquela que é prática, versátil e tecnológica. Não precisa passar, regula a temperatura, não desbota e ainda tem aquele design minimalista que funciona em qualquer situação. Tipo, dá pra sair da reunião e ir pro rolê que você ainda vai estar com o look certo. Eu não canso de dizer pra vocês que quando a gente usa roupas inteligentes como as da Insider, o seu dia a dia melhora de verdade. É mais tempo que a gente ganha pra focar naquilo que realmente importa. No meu caso, gravar este podcast aqui. A boa notícia é que tem cupom de desconto do Café com Crime. Clicando no link aqui na descrição, o cupom já entra automático no carrinho. São 12% off. E somando com as promoções lá do site, o desconto pode chegar em até 35% off por tempo limitado. Quem usa Insider com o cupom Café com Crime, indiretamente apoia esse podcast também. Então, muito obrigada. Agora que resolvemos o caso do meu guarda-roupas, podemos voltar pro True Crime. This episode is brought to you by Netflix. Everyone is telling her she dreamt it, but in The Woman in Cabin 10, Lo Blacklock is determined to uncover the truth. In the gripping new thriller coming to Netflix October 10th, Keira Knightley plays a journalist aboard a luxury yacht who witnesses a crime she can't unsee. Adapted from Ruth Ware's best-selling novel, directed by Simon Stone. Watch The Woman in Cabin 10, only on Netflix on October 10th. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Vamos voltar para o começo dessa história. Alaide, Aparício e Jennifer tinham se mudado há 3 meses para a casa de um amigo de Aparício, que ofereceu o local até então abandonado para a família ter um teto sob a cabeça. Afinal, a presença da família ali evitaria possíveis invasões à propriedade. Esse amigo era Luismar Balbino da Silva, sogro de Efigênia e pai de Luiz Antônio, o atual marido da vizinha suspeita, homem este que estava preso na penitenciária Pimenta da Veiga por assassinato. Luiz Antônio havia se metido em uma briga de trânsito com o mecânico Marcos Nascimento Sabini, de 23 anos, em outubro de 2004. Marcos esbarrou na moto de Luiz Antônio e os dois discutiram e trocaram socos ali no local do acidente. Depois disso, ainda não satisfeito e querendo mais vingança, Luiz Antônio juntou 9 amigos e, armados, foram até a casa de Marcos. Lá, um de seus comparsas matou Marcos na garagem de sua casa, enquanto Luiz Antônio aguardava no portão.
Ele então entrou e descarregou a sua arma no corpo da vítima também. O pai de Marcos, o senhor José Sabini, de 61 anos, também estava na residência no momento do crime. Ele levou tiros e simulou já estar morto para que não continuasse a ser baleado. Pelo crime, Luiz Antônio foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, dos quais ele já havia cumprido 5 anos quando o caso Jennifer aconteceu. Agora, Efigênia afirmava que foi Luismar Balbino, o seu sogro, que matou Jennifer para conseguir tirar o seu filho assassino, o Luiz Antônio, da cadeia. Olha que loucura! De acordo com ela, Luismar teria procurado por ela cerca de 10 dias antes do desaparecimento de Leandro e Jennifer para dizer que utilizaria sua casa para a realização de um trabalho em benefício do filho, para que todos os seus males fossem transmitidos para o corpo de outra pessoa. O Luismar, ele foi enfático em dizer que precisava usar a casa de Efigênia, pois o local ideal para a execução desse trabalho espiritual, sei lá o que chamar, deveria ser um lugar no qual Luiz Antônio tivesse vínculo, já que para melhor efetividade do trabalho, o Luiz deveria estar presente, mas como ele, não tinha liberdade, ele não poderia estar, presente na realização do ritual, pelo menos deveria ser em um local que tivesse conexão com ele. E como antes de ser preso, Luiz Antônio morava ali na residência com a esposa, seria o mais perto que teriam de ter ali a presença dele no ritual. E se você acha que a menção de um trabalho, de um ritual, pegou a Efigênia de surpresa, vocês estão enganados. A mulher afirmou que a família do marido tinha o costume de fazer rituais, inclusive com sacrifícios humanos, e que ela não se opunha por medo. Ok. Vamos lá. Antes de continuar esse relato, eu preciso abrir um parênteses para dizer que, como todos nós crimezeiros aprendemos com o caso Evandro, do podcast Projeto Humanos, feito pelo incrível Ivan Mizanzuki, sacrifício humano não existe dentro de nenhuma religião aqui dos dias de hoje e é, por sinal, terminantemente proibido, abolido, enfim, repudiado. Qualquer tipo de prática de sacrifícios desse formato, sacrifício humano, dentro de casas religiosas. Então, por favor, mantenham em mente que nenhuma religião de matriz africana defende ou pratica sacrifício humano. E é sempre muito perigoso quando surgem casos assim que falam de rituais, de trabalhos espirituais com sacrifícios humanos, tem muito preconceito contra essas religiões. E isso dá abertura ao pânico satânico, a um medo exacerbado de forças místicas envolvidas em crimes reais. E isso tem riscos, gente, riscos muito reais, como a acusação de inocentes, exemplo visto no caso Evandro, onde um grupo de pessoas foi acusado de bruxaria e satanismo e condenados, só para anos depois, terem a inocência provada, ou até mesmo esse pânico satânico pode causar a estagnação de investigações, impedindo a justiça verdadeira de ser feita, como é o caso de Ouro Preto, que eu contei aqui no podcast no episódio 132, onde a investigação seguiu apenas essa linha de pensamento de que a morte da Aline, uma jovem, havia sido um ritual satânico e deixou de investigar seriamente outras possibilidades, causando o assassinato de uma jovem a permanecer até hoje não solucionado. Um assassino que ficou aí solto e livre, não foi levado à justiça. Mas enfim, para mim o mais grave é realmente uma família, uma vítima e a sua família jamais terem paz, justiça e descanso digno por conta de preconceito e pânico satânico. Então eu sempre acho importante pontuar isso quando o assunto de rituais vem à tona, principalmente nesse caso onde a gente vê um sacrifício humano dentro de um contexto de um trabalho espiritual sendo feito. Mas ok, esse foi o meu sermão, então vou fechar meu parênteses e voltar para o crime. É nesse ponto da história que entra uma nova personagem, Ariana Vera Cristina Medeiros da Silva. Ariana era concunhada de Efigênia. Então, 10 dias antes do desaparecimento das crianças, Luismar fala que vai ter um ritual. E aí, um dia antes do sumiço, Ariana procura Efigênia para a aconselhar, dizendo que iria acontecer algo na rua onde a família vivia naquele final de semana, para ela ficar pronta. Na noite de sexta-feira, o próprio Luiz Antônio ligou de dentro do presídio para a Efigênia, a fim de confirmar aquele recado de Ariana. Iria acontecer naquele fim de semana. Nenhum deles foi muito claro e direto do que iria acontecer. Ninguém falou diretamente que iriam matar uma
uma criança, mas pelo histórico criminal daquela família e pelo tom das ameaças, Efigênia sabia que algo relacionado à morte estava prestes a acontecer. E aqui entramos na versão de Efigênia, tá? Só para deixar claro que esse é o relato dela, é a versão dela da história. Segundo Efigênia, no dia 2 de maio, por volta do meio-dia, ela encontrou Jennifer com Leandrinho na porta de casa, observando a rua. Em uma tentativa de protegê-la, pediu para que a garota calçasse um chinelo e a acompanhasse para dentro da casa. A sua intenção era tirá-la ali da rua para evitar uma tragédia, mas Jennifer se negou a entrar em casa e pegar o chinelo, dizendo que se ela entrasse em casa, a dona Laíde a pediria para ajudar ali nos afazeres domésticos, e ela já tinha feito algumas coisas naquela manhã, estava cansada, queria ficar ali relaxando sem chinelo e com o creminho dela na cabeça. A Efigênia, meio tensa, teria dito à menina que estava indo ao mercado comprar lenços umedecidos para o Leandrinho. E nesse momento a Jennifer falou, ok, se você vai comprar coisa pro Leandrinho, leva o Leandrinho, entregou o bebê para a vizinha para ela levar ele lá pro mercado. Efigênia então seguiu até o ponto de ônibus com a criança no colo e foi embora. Essa história, gente, até esse ponto aqui, você já começa a ver que é sem pé nem cabeça, né? Porque como que a Efigênia, com o coração tão bom que ela tem, achou de bom tom pegar um bebê sem avisar os responsáveis? E ainda deixou de ajudar a menina por quem ela estava tão preocupada e tudo mais, simplesmente porque ela estava descalça. Ah, você tá sem chinelo, então você não pode vir, né? Tipo, a versão não faz sentido aqui pra minha cabeça, mas seguimos. Enquanto a Efigênia aguardava o ônibus, ela contou que foi abordada por Hermes José Pinheiro, vulgo Zé Babão. O Zé Babão ordenou que ela entrasse em seu carro e juntos seguiram sentido ao bairro Morada Nova. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre esse novo personagem que entrou na história. Nas matérias e pesquisas acadêmicas sobre o caso, se fala sobre a sua participação, mas em alguns locais chamam pelo nome completo dele, né, Hermes José Pinheiro, e em outras pelo apelido, só falam Zé Babão, nunca pelos dois. Eu não vi em nenhum lugar que falava Hermes Babão ou Hermes Babão, até confundi. Hermes José Pinheiro ou Zé Babão, tarará. Nenhum lugar junta essas duas pessoas. Mas pelo contexto, pelo número de envolvidos e por tudo que eu li, me parece que essas duas figuras tratam-se da mesma pessoa. Por isso que eu tô tratando aqui o Hermes como Zé Babão. Zé Babão, ótimo nome, né? Não sei porquê. Bom, depois que a Efigênia entrou no carro do Zé Babão, ela ligou para a Hilda, a cunhada dela, que ficou responsável pelos cuidados com o Leandro. Ela informou, né, a Hilda que estava a caminho da casa dela e que estava levando o sobrinho. Vale ressaltar que Efigênia, ela mantinha contato com a família do marido, basicamente só por telefone, tá? Então, não era muito difícil ela sustentar a história de que estava grávida, de que teve uma gestação e que agora tinha um filho de 6 meses. Como ninguém viu ela durante vários meses, falaram, ok, é verdade. Todo mundo por lá, né, a família do marido, acreditava na existência daquele neném e ninguém suspeitou quando a Efigênia disse que estava levando o bebê de 6 meses para conhecer a família paterna. Tá, mas agora pensando, né, se a Efigênia pegou o Leandro porque estava com medo de que ia acontecer um ritual e que ele, né, por que ela foi deixar o Leandro com a cunhada? Bem, a Efigênia disse que tomou essa decisão porque precisava deixar o Leandro em um lugar seguro e que ele só não morreu junto com a Jennifer por esse motivo, porque a Efigênia deixou ele num lugar bom e seguro. O que pra mim... Gente, não faz o menor sentido, né? Porque ela deixou o Leandrinho sob os cuidados da cunhada, que tinha contato próximo com o Luiz Mar, que foi o mesmo homem que informou pra ela a necessidade de um ritual macabro, de um sacrifício humano para salvar o Luiz Antônio, o seu filho, da prisão. Como? Deixou ali na mesma casa dessa família que tava... Enfim, não faz muito sentido. E ainda outras coisas que não fazem sentido, né? Por motivos que Efigênia não soube explicar, o Zé Babão insistiu para que raspassem a cabeça de Leandrinho antes de deixá-lo sob os cuidados da suposta tia Hilda. Para não chamar a atenção de ninguém, eles passaram na casa de Benedito Augusto Rodrigo Silva, um amigo de Efigênia, onde Hermes, né, o Zé Babão, raspou a cabeça da criança com uma gilete e trocou as suas roupas. Talvez pensaram ali que era um jeito de não identificarem o menino, não sei. Depois aí dessa sessão de cabeleireiro, eles seguiram realmente para a casa de Hilda, onde também encontraram com a sogra da Efigênia.
A vizinha de Jennifer pediu que as duas mulheres ficassem com o bebê, mas que não comentassem com o Luismar, nem mesmo com o Luiz Antônio, sobre a criança. E não explicou nenhum motivo, mas as duas prometeram sigilo, que eu também fico, né? Por que eu não posso falar que o meu sobrinho tá aqui, que o meu neto tá aqui, né? Mas enfim, elas não questionaram, elas simplesmente aceitaram, o bebê ficou lá, e aí a Efigênia dispensou o Zé Babão, que eu também não entendi por que ela dispensou o Zé Babão, se foi o Zé Babão que apareceu no ponto de ônibus pra pegar ela e mandar ela entrar no carro, mas enfim, foi isso que ela relatou. E aí, a Efigênia voltou para casa, onde finalmente encontrou a família de Jennifer aos prantos, e ali ela deu início à movimentação pela busca das crianças, inclusive foi ela que chamou a polícia. Foi só nesse momento que ela voltou ali e viu a família em prantos que ela se ligou que a Jennifer poderia ter sido a vítima de Luismar e não o Leandro, como ela acreditou. Ela então decidiu ligar para a polícia, acompanhar os trabalhos e se manter em evidência para que ninguém desconfiasse de uma possível participação sua no crime. Mas ela imaginava que, enquanto procuravam ali pela Jennifer, a criança estava realmente dentro da sua casa, sendo vítima de um ritual macabro praticado pelo sogro. No domingo, Efigênia escapou da cobertura da imprensa e levou os filhos para a casa de uma amiga, retornando apenas na segunda de manhã porque ela foi informada por Aparício que o neto havia sido localizado no bairro Tubalina, mas que Jennifer continuava desaparecida. Ao entrar em casa, percebeu que a terra no quintal estava revirada. Parecia até que um cachorro havia escavado o local. Para disfarçar o lugar onde ela acreditava ter acontecido o ritual, ela pediu para que o filho colocasse telhas sobre a terra. E parece que deu certo, né? Os policiais militares que buscaram ali a residência realmente não perceberam nada de anormal. Nesse meio tempo, Efigênia se sentiu intimidada pela família de Jennifer e pediu ajuda para a PM e deixou a casa novamente. Só que naquela tarde ela recebeu uma ligação de Zé Babão para informar que ela precisava voltar para a sua residência para resolver um probleminha. Quando colocou os pés em casa, viu um grande saco azul próximo a uma mesinha na sala, mas apesar da curiosidade, ela não conferiu o conteúdo. E aqui me vem outra dúvida, né? Por que o Zé Babão que ligou para ela para informar sobre o saco na casa? Se não foi o Zé Babão que ajudou ela a deixar o Leandrinho com a cunhada para tentar salvar a criança, como que o Zé Babão estava envolvido aqui com a morte da Jennifer, né? Enfim, a versão da Efigênia, como eu disse, meio sem pé nem cabeça. Bom, naquela terça-feira pela manhã, foi quando ela encontrou, segundo ela, o saco azul na casa dela, e aí ela ligou para o taxista e se livrou da sacola, como já sabemos. Após deixar a rodoviária, Efigênia ligou para Zé Babão e o questionou sobre o que havia no saco, e ele propôs um encontro para que pudessem conversar. Ela então deixou o seu filho em uma biblioteca e foi até o Parque Sabiá para o encontro, e nessa oportunidade ela teria sido ameaçada pelo Zé Babão. A Efigênia foi categórica ao afirmar que não teve escolha, que foi coagida a fazer parte desse crime e a ceder a própria casa para o ritual praticado pelo seu sogro, Luismar. Efigênia se colocou em lugar de vítima, não de cúmplice do crime. Após contradições em seu depoimento e o de seu filho, foi com essa versão da história que Efigênia decidiu seguir. Um ritual macabro praticado pela família de seu marido, em que ela foi obrigada a participar sob ameaça. Faltava agora a perícia fazer o seu trabalho e encontrar evidências que pudessem revelar a verdade. Os peritos que estiveram no local do crime constataram que a escavação no quintal de Efigênia apresentava dimensões compatíveis com o tamanho da vítima, além de localizarem fios de cabelo compatíveis com os de Jennifer. Chamou a atenção dos técnicos a ausência de sangue. Todas as amostras encontradas eram mínimas e pelo estado do corpo, lembrando que ele foi esquartejado, eles esperavam encontrar uma quantidade considerável, o que não aconteceu. Eram duas as hipóteses. Ou as partes da vítima foram lavadas após a mutilação, ou Jennifer teve o sangue esgotado de seu corpo por alguma técnica, que não foi especificada em nenhum dos documentos encontrados pela nossa pesquisa. A hipótese de sacrifício não foi descartada logo de cara pela polícia, já que na casa de Efigênia foram encontradas velas,
fitas coloridas e farinha de milho. Sim, além do depoimento da suspeita, a investigação levou essa hipótese de um ritual em consideração por causa desses itens encontrados na casa dela. Objetos que, na minha humilde opinião, podem ser encontrados em qualquer residência. Quem que não tem vela, farinha de milho e fitas coloridas? Enfim, não me pareceu muito suspeito, mas claro que dentro dessas condições e com a história que estava sendo criada, era preciso verificar todas as possíveis linhas investigativas, então eles foram em frente considerando essa hipótese de um ritual também. A conclusão divulgada pelo laudo da necrópsia é de que a morte de Jennifer foi causada por hemorragia aguda, causada por ferimentos cortantes, e o esquartejamento aconteceu após a sua morte. O corpo apresentava sinais compatíveis com mais de 36 horas da morte, o que aponta para um assassinato no mesmo dia do seu desaparecimento, no dia 2 de maio. Outro ponto que merece destaque é a precisão dos cortes coincidentes com regiões anatômicas, um elemento que aponta para o conhecimento preciso em anatomia e experiência anterior em mutilação. Apesar de eu já ter relatado aqui outros casos também de esquartejamento, onde se fala, mas era um corte muito cirúrgico, a pessoa tinha que saber, foi feito de uma forma muito precisa, pode ser um médico envolvido, enfim. E aí, no fim das contas, não era qualquer outra pessoa. Acho que até o caso da Elise Matsunaga, se eu não me engano, falavam da precisão dos cortes, e que ela tinha um background de enfermagem, algo do tipo. Tem alguns outros casos aqui também que eu já relatei. Até o caso, se eu não me engano, da Geralda Guabiraba também fala, e que no fim das contas não ficou comprovado, se foi realmente alguém que tinha um background médico ou que já tinha cometido outras mutilações. Enfim, só um parênteses. Hoje eu tô cheia dos parênteses, mas eu lembrei disso também, de outros casos que relatam essa mesma coisa em questão de esquartejamento. Enfim, o documento, também o laudo, ele reforçava a tese de que o crime teria sido cometido por mais de um autor, o que corroborava com a versão de Efigênia. Ela não estava sozinha nesse crime, ou na verdade, segundo ela, nem tinha sido ela que matou, Ela só ocultou o corpo, e quem cometeu o crime foi o Luiz Mar, a concunhada, Zé Babão, enfim, ela culpava aí as outras pessoas. Com isso, Ariana Vera Cristina e Luiz Mar Balbino foram presos 20 dias após o desaparecimento de Jennifer. E aqui a gente ouve um pouquinho o lado dessas outras pessoas, começando por Ariana. Ao contrário do que Efigênia alegou sobre o aviso acerca da segurança das crianças que teria sido dado por Ariana um dia antes do crime, Ariana disse em depoimento que não falava com a suspeita há mais de um ano, nem mesmo por e-mail ou mensagens. As concunhadas não eram próximas. No sábado em que Jennifer desapareceu, a concunhada de Efigênia disse que ficou em casa e que no domingo passou o dia na penitenciária Pimenta da Veiga, onde o marido também estava preso. Ela reforçou também que a Efigênia era perigosa e que já teria ameaçado matar uma criança com um tiro na cabeça para que sua mãe se afastasse do seu marido Luiz Antônio. Essa versão também foi confirmada pelo sogro dela, o Luiz Mar. A propósito, Luiz Mar declarou em sua defesa que entre os dias que compreenderam o desaparecimento de Jennifer e a localização do cadáver, ele esteve em uma chácara, só saindo de lá para conhecer o neto que Efigênia havia deixado sob os cuidados de sua filha Hilda na tarde de sábado, o dia 2 de maio. Então, ambas as pessoas que Efigênia estava acusando pareciam ter álibis. O que baseou a prisão dessa dupla, da Ariana e do Luiz Mar, é que apesar de negarem contato nesse período, que eles não se falavam e tudo mais, a quebra do sigilo telefônico de Ariana e Luiz Mar confirmou que eles mantiveram diversos contatos telefônicos no dia 5 de maio, data em que o tronco da criança foi encontrado na rodoviária. O sigilo de Luiz Mar desmentiu em partes também o seu álibi. Conforme os relatórios de chamadas originadas e recebidas, o sogro de Efigênia não permaneceu todo o tempo na chácara, como ele afirmou. Ele teve muita movimentação ali, quando esteve em vários pontos da cidade, o celular dele foi traçado, foi seguido, principalmente no dia 4 de maio, na segunda-feira, que ele saiu ali bastante da chácara.
Benedito Augusto Rodrigo Silva, que foi quem recebeu Efigênia, Zé Babão e o bebê Leandro em sua casa para que a cabecinha dele fosse raspada, ele chegou a ser detido também, por ter um envolvimento aí com todas essas pessoas. Ele foi detido no dia 14 de maio, mas a sua participação no crime não pôde ser comprovada. Então ele foi solto poucos dias depois e não foi indiciado. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público pelo delegado titular da Delegacia de Homicídios de Uberlândia, Rogério Martinez, no dia 5 de junho de 2009, basicamente um mês aí depois do crime. Nele foram indiciados Efigênia Guimarães Pena Balbino da Silva, a nossa principal suspeita do crime, a Ariana Vera Cristina Medeiras Silva, o Luizmar Balbino da Silva, o Hermes José Pinheiro, que é o Zé Babão, e o adolescente de 15 anos, o filho de Efigênia. Para a polícia, o menor teve participação no crime e o seu indiciamento se justifica principalmente por conta das informações repassadas por ele que permitiram a localização dos braços da Jennifer no Parque do Sabiá. Vale dizer que o Zé Babão jamais foi preso. A sua prisão preventiva chegou a ser decretada, mas o suspeito sumiu. No inquérito, o delegado Rogério aponta a hipótese de ritual satânico e queima de arquivo, porque Jennifer certamente denunciaria Efigênia pelo sequestro de Leandrinho. O promotor Silvio Fausto de Oliveira Neto ofereceu a denúncia à Justiça no dia 10 de junho, excluindo as participações de Hermes, o Zé Babão, e do filho adolescente de Efigênia, que foi solto logo depois. Em sua sustentação, o promotor defendeu que o assassinato fez parte de um ritual de magia, planejado por uma seita, não especificada, para beneficiar Luiz Antônio, o filho de Luizmar. Efigênia, Ariana e Luizmar foram acusados de homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e formação de quadrilha. O promotor defendeu ainda que o crime foi premeditado e que o local, instrumentos de execução e a atração das crianças para a casa de Efigênia foram friamente planejados. Como todos os envolvidos não confessaram e não houve nenhuma reconstituição do crime, não foi possível apontar qual dos acusados teria sido responsável direto pela morte e esquartejamento da garota de 12 anos. Pouco tempo antes do julgamento, Luizmar concedeu uma entrevista exclusiva para Cássia Bonfim, a jornalista envolvida no caso desde o início. Ele afirmou: "Cássia, eu sou inocente. Eu já fiz muita coisa errada. Já fui preso, tráfico de drogas, envolvimento com homicídios, mas neste caso eu sou inocente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu queria poupar o meu filho." Mas os seus apelos e a insistência em se declarar inocente não surtiram efeito e o julgamento de Luizmar aconteceu em agosto de 2011. O processo foi desmembrado e ele acabou julgado sozinho, sendo condenado a 26 anos, 3 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. A família de Jennifer se deu por satisfeita com a condenação, mas achou importante reforçar que não acreditava na versão apresentada por Efigênia, que foi acatada tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público, de que a motivação do crime seria um ritual em benefício de Luiz Antônio. Para Fernanda, esse é apenas um pano de fundo criado para desviar a atenção da opinião pública do verdadeiro motivo do assassinato, o silenciamento de Jennifer diante do sequestro do sobrinho, o bebê Leandro. Em novembro de 2015, Efigênia e Ariana se sentaram no banco dos réus. Efigênia chegou ao plenário em uma cadeira de rodas e permaneceu grande parte do tempo de cabeça baixa. Em um julgamento que demorou mais de 15 horas e que também focou em sustentar a hipótese de rituais satânicos, Efigênia foi condenada a 27 anos, 8 meses e 10 dias de prisão pelo homicídio, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Em contrapartida, Ariana foi absolvida por falta de provas e deixou o tribunal pela porta da frente. Efigênia permaneceu atrás das grades até maio de 2021, quando recebeu o benefício de prisão domiciliar. Nós não encontramos informações atualizadas sobre o paradeiro de Luizmar Balbino.
No Campo do Bom Pastor, o túmulo de Jennifer Aparecida Costa dos Santos ainda é um dos que mais recebem visitas. As pessoas fazem questão de prestar solidariedade, colocando uma grande quantidade de velas em volta do túmulo todos os anos. Velas colocadas ali por pessoas conhecidas, parentes e muitos moradores que souberam do caso e que se sensibilizaram. Pessoas que sabem a importância de não esquecer de Jennifer e deixar que sua história seja mais um clamor necessário para a sociedade, proteger as suas crianças. Hoje, uma rua no Jardim Europa, na cidade de Uberlândia, leva o nome de Jennifer, não só como uma homenagem comum, mas como um marco de um caso que jamais deve ser esquecido. Jennifer era filha adotiva de Alaide e Aparício, provavelmente um caso de adoção à brasileira, nada formalizado. Após a sua morte, a jornalista Cássia Bonfim buscou sua história de vida, principalmente porque, a princípio, o pai adotivo foi considerado um dos suspeitos pelo seu desaparecimento, uma hipótese rapidamente descartada pela investigação. O que se sabe é que a mãe biológica de Jennifer era prostituta e que, obviamente, não teve uma gravidez planejada. A maneira como os destinos de Jennifer e sua família adotiva se cruzam não fica muito claro, mas, de acordo com Cássia, foi a partir dessa adoção que a menina conheceu o amor e teve a oportunidade de estabelecer laços afetivos fortes e sinceros. Depois de sua morte, os seus pais, que viviam de favor na casa de Luismar, ganharam um terreno de uma ONG, onde construíram uma pequena casa, graças às doações de pessoas que se sensibilizaram com a história da família. Em 2015, Dona Alaide concedeu uma entrevista antes do julgamento de Efigênia, onde abriu o coração para falar da saudade que tinha da filha. É uma dor que a gente carrega para o resto da vida, uma ferida que nunca vai cicatrizar pela falta dela. A todo momento, a gente sente a presença dela, sente saudades. Mesmo que o caso tenha sido dado como encerrado e que os acusados tenham sido condenados pela morte da criança, a jornalista Cássia Bonfim carrega um sentimento de impotência. Em entrevista concedida em 2007 para Vanessa Alves Duarte, para um trabalho acadêmico sobre o caso, a jornalista destacou que ainda havia um mistério sobre o assunto e que não acreditava que ele tivesse sido, de fato, desvendado. A jornalista acredita, inclusive, que alguns autores do crime jamais foram revelados e que seguirão impunemente suas vidas. Os motivos elencados pela repórter para acreditar que o caso não tenha sido totalmente esclarecido são inúmeros: medo, falta de provas, questões mais profundas, incapacidade da investigação. Jamais saberemos. Fato é que entre as lacunas na investigação e versões que não se sustentam, restam apenas as perguntas sem respostas e o vazio de uma família que perdeu sua caçulinha de maneira trágica e dolorosa. Esse foi o caso Jennifer, uma história que mostra que um caso resolvido não é sempre um caso bem solucionado. Meus sentimentos a todos os familiares de Jennifer. Eu não posso imaginar o que é carregar a dor desse trauma, dessa perda, mas também acho importante pontuar como essa família, de origem simples, uma família batalhadora, que não tinha muito recursos financeiros disponíveis para levar esse caso adiante, eles não tiveram medo de levantar a sua voz, de discordar da polícia quando necessário, de falar a sua verdade e seguir os seus instintos ao apontar a suspeita. E é válido também aplaudir a jornalista Cássia Bonfim, que sem a sua insistência em esclarecer esse caso, em se tornar realmente uma aliada de peso, talvez essa história seria mais uma que caísse no esquecimento. Bom, crimezeiros, amanhã, quinta-feira, eu vou postar imagens do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter e Facebook. Siga a gente nas redes sociais para não perder os conteúdos extras que rolam por lá. E para os crimezeiros verdadeiros de plantão, não se esqueça de visitar a lojinha do podcast no umapenca.com/cafécomcrime. Por lá você encontra a mais querida caneca do podcast, assim como camisetas e bolsas. Eu vou deixar o link na descrição do episódio.
Bom, crimezeiros, me despeço aqui para as minhas férias. Os lançamentos de episódios vão pausar pelo próximo 1 mês e pouquinho, tá? Mas a gente vai continuar postando conteúdos novos nas nossas redes sociais. Então não esqueça de nos seguir lá no Instagram, Twitter, TikTok, Facebook e tudo mais. Volto com um episódio novo para vocês aqui no podcast no dia 12 de novembro. E até lá, cuidado com vizinhos intrometidos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida, desenho de som de Luigi Calistrato. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal G1, a tese escrita por Vanessa Alves Duarte para o Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação da Universidade Federal de Uberlândia, feito em 2017, o portal O Tempo, o jornal Correio de Uberlândia e o Correio Brasiliense.